Livro de Salmos, no capítulo 121. Livro de Salmos, um salmo muito conhecido dos irmãos, no capítulo 121. E eu peço que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. E se você também puder ficar de pé, fiquemos em reverência à palavra do Senhor. Salmos, do capítulo 121, nós leremos do verso 1 ao verso de número 8. Também será projetado. Diz assim a palavra do Senhor: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que meus pés ou seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Podemos assentar? Meus amados irmãos, a leitura dos Salmos é muito interessante para nós, porque na história da igreja, os Salmos eram utilizados como cânticos, como hinos de louvor ao Senhor. Até hoje, algumas igrejas exigem na sua liturgia, na sua ordem de culto, que sejam apenas cantados o livro de Salmos. Essa expressão é chamada de salmódia exclusiva. Então, algumas igrejas cantam do Salmo 1 até o Salmo 150, não permitindo que outros louvores, outras canções sejam entoadas no momento de louvor. É certo que o louvor na igreja do Senhor Jesus, ele é resgatado de forma recente, século XVI, século XVII, quando uma igreja batista na Inglaterra fez um culto. E para nós parece até estranho imaginar um culto sem momento de louvor, mas eles fizeram um culto, acabaram um culto, encerraram e disseram: olha, agora nós vamos cantar um louvor. Aqueles que quiserem ficar na igreja e cantar, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem sair, saiam e fiquem à vontade para ir para suas casas e assim por diante. É interessante que o relato diz que a maioria não ficou na igreja para cantar. Então você percebe que os salmos e o louvor na história da igreja passam por diversas modificações. Por exemplo, alguns tinham dificuldade com o violão, um instrumento de percussão. Na igreja é recente o uso do violão. Mas se você tivesse nesta igreja no século XVIII, XIX e colocasse um piano dentro de uma igreja, a igreja ficaria toda escandalizada, porque o piano, diferentemente de um órgão, que é aquele instrumento maior, bem grande, era um instrumento considerado profano, porque eram usados em casas, em bares, em casas de prostituição. Então, o louvor, ao longo da história da igreja, foi sendo alterado e mudado de acordo com a cultura, a demanda do tempo. E aqui cabe uma nota de rodapé, uma observação. O que importa na igreja não é o instrumento tocado, e sim a quem está sendo dirigido o louvor. Você pode colocar qualquer ritmo de louvor, desde que seja um louvor cristocêntrico, ou seja, um louvor que fala sobre Deus, que exalta a Deus, e você pode cantar hinos de alguns hinários tão lindos que eu já percebi que não falam nada de Deus. Hinos maravilhosos, mas não levam a Deus. Então não é o ritmo musical que é entoado que faz a diferença. Mas muitas igrejas ainda seguem esse padrão de só cantar durante o culto o salmo, porque realmente o salmo está na Bíblia Sagrada, e eles não querem manter isso. É interessante que chama a atenção também dos salmos, um comentário de um pastor muito conhecido, falando do seu sogro, que é de origem holandesa, da Igreja Reformada, e ele também já tem um costume de cantar os salmos, né, continuamente na sua igreja. Um missionário no Brasil, um pastor no Brasil, que na hora de corrigir os seus filhos, na correção, aquela correção com vara, quando eles cometiam algum erro, ele cantava o salmo, ou um salmo para corrigir.
Aí eu fico imaginando, eu não sei a quantidade de filhos que ele tinha, fico imaginando quando caía no Salmo 119. Aquele monte de versículos sendo cantado e a correção sendo feita. E às vezes a criança até já programava, olha, vou deixar cair no Salmo 121, no Salmo 122, porque é um salmo de poucos versículos, que aí a correção é mais rápida. Mas é um fato interessante sobre os salmos também. Meus queridos e amados irmãos, existe um índice chamado Índice Global da Paz, um instituto europeu que faz uma pesquisa sobre a questão da segurança no mundo. E esse grupo, esta ONG, observou que o Brasil está no número 116 no ranking mundial em relação à segurança. Existem países que estão passando por guerras que é mais seguro de se viver do que no Brasil, segundo esse índice. Eles dizem que a Europa, por exemplo, é o lugar mais seguro, mas hoje nem tanto como era antigamente. Então o mundo padece, sofre por conta de segurança. Se você ouvir de algum político e durante a campanha, ele vai falar que é saúde, educação e segurança. São os 3 itens básicos de qualquer político em campanha. Depois da campanha não vira mais prioridade, mas durante a campanha é essa a prioridade dos 3. E eles prometem céus e terras para resolver a questão da segurança pública. E como nós entendemos que a segurança pública, em muitos dos casos, ela é ineficiente por diversos fatores, o povo tem conduzido cada vez mais, investido o seu dinheiro na segurança privada. Seja a instalação de câmeras, você vai hoje a qualquer comércio, do mais simples, do aspecto visual mais simples ao mais sofisticado, tem câmera de segurança. Então, cada dia mais o povo tem se sentido menos seguro e tem investido mais na segurança, seja com câmeras e outros tipos de dispositivos de segurança para evitar um assalto, um roubo, um furto, algo do tipo. Davi está passando por um momento, é o autor desse salmo, está passando por um momento muito difícil na sua vida, porque Davi já era sido ungido rei de Israel, já estava previsto que ele seria o rei de Israel, e o rei Saul, o rei atual, que estava reinando naquele momento, não gostou dessa ideia de ver Davi como o sucessor dele. Saul, naturalmente, vendo os outros povos, gostaria que um dos seus filhos se tornasse o rei, e assim a dinastia continuasse. Então o rei Saul começa a perseguir Davi por todo Israel e até fora do arraial de Israel. Há uma perseguição intensa. Davi, com muita ética, para quem estava sendo perseguido, respeita o seu rei, respeita de tal forma que chega a falar para não tocar no ungido do Senhor, no sentido de entender que havia um propósito aquele rei naquele momento. Davi não quer pular etapas da sua vida, então Davi respeita. E Davi é perseguido de tantas formas que chega um momento que o rei Saul está dormindo numa caverna, vocês conhecem bem a história, e o rei Davi faz um teste com o rei Saul, tirando a sua espada, para que ele perceba que Davi quer paz, não quer guerra. Davi é um grande guerreiro, por sinal. A história nos lembra que Davi é um grande guerreiro. E nesses períodos de sofrimento, nesses períodos de perseguição, Davi tem a sua guarda pessoal, soldados de confiança, mas ele ora e canta esses salmos como um cântico de peregrinação, de passagem, para dizer assim, olha, a minha segurança pessoal, ela não é 100% eficaz. Eu confio no Senhor. Então ele começa o salmo dizendo assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É interessante, meus amados irmãos, que nós vivemos buscando segurança e vivemos cada dia mais reforçando a nossa casa com itens de segurança. Mas nenhuma segurança que este mundo oferece é 100% eficaz. Vou repetir. Nenhuma segurança que este mundo oferece, seja pública, seja privada, não é 100% eficaz. Eu me lembro de um determinado momento da minha vida, o ano de 2007, eu trabalhava nessa empresa, uma empresa que prestava serviço para a atual Enel, ou Ampla naquele momento, em Macaé. E nesse período, eu trabalhava muito em zona rural, e andava em equipe, eu e mais um senhor já próximo de idoso, assim, seus 50, 60 anos,
E era comum que fosse anotado durante esse serviço um medidor de energia elétrica, ou relógio de cada casa, de cada região. E eu me lembro de avistar o tal medidor que eu deveria ir lá para olhar, sendo eu novo. Ele falou: vai lá você para olhar, identificar aquele número daquele medidor. Mas eu olhei e vi uma cerca para pular e vi que havia um vale, né? Um vale, um lugar mais elevado aqui, um lugar mais elevado ali. E dos dois lados havia uma classe especial de boi chamada guzerá. Os irmãos devem conhecer muito bem, né, esse tipo de boi. E tem gente que, depois daquele dia, eu não gosto nem de ver mais perto, não gosto nem de ouvir falar desse nome. Então, eu recebi aquela missão de ir até o medidor, que eu calculava ter em torno de 30 metros do curral, ou melhor, da cerca que eu deveria pular, porque o dono não estava presente no local, e deveria até o medidor simplesmente ler a numeração e voltar. E o meu colega dizia assim: não, o tal do guzerá é tranquilo, fica tranquilo. Então, gente, menino novo tem coragem, né? Menino novo é corajoso, é desafio. Então eu pulei a cerca, e ao pular a cerca, atravessei, corri pelo campo, uma velocidade impressionante. Na época eu tinha um físico de atleta, uma saúde de atleta. Cheguei até o medidor, olhando sempre para os lados, e não vi nenhuma reação dos bois, inicialmente. Então, consegui ler o medidor, não me lembro se eu li o medidor de forma correta, mas li lá o número, 6 números, 6 dígitos, e gritei o número para que, caso eu não conseguisse voltar, pelo menos o número, né, ele teria condição de saber, teria executado a missão. Então, dessa forma, eu fui e voltei. Quando eu voltei, os bois perceberam a minha movimentação e vieram assim de encontro a mim de uma forma tão espetacular que parecia algo de cinema. Um boi de um lado e um boi de outro, uma carreira de bois. E eu consegui, com a graça de Deus, não ser atingido por aqueles bois e chegar e atravessar aquele curral e atravessar aquela cerca com muita serenidade e tranquilidade, que de tal forma eu não lembro até hoje como eu atravessei, mas eu sei que eu atravessei de um jeito que eu não tenho explicação. Meus irmãos, eu sei que é engraçada essa história, mas ela ilustra muito bem a segurança que Davi passava naquele momento. Davi estava em número menor de pessoas. Você imagina um reino de Israel, um reino de tamanha importância, e nesse reino de Israel, milhares e milhares de soldados experientes a serviço de um rei, enquanto Davi tinha uma porção mínima, pequena de soldados. Davi estava em desvantagem. Davi, talvez, em algum momento, quando fala dos montes de Sião, olhando para o monte de Sião e para diversas montanhas, e percebendo: olha, estrategicamente, eu estou totalmente em desvantagem. Mas da mesma forma que eu me senti em desvantagem naquele dia, Davi também se sentia em desvantagem. Mas Davi sabia em quem ele cria. Davi conhecia o seu Deus. Davi já havia enfrentado animais para proteger as suas ovelhas, e ele sabia que era Deus que o guardava. Nessa noite, eu quero que você saia com este pensamento, que não adianta investir na melhor segurança do mundo. Se Deus não nos acompanhar, não fará diferença alguma. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que vai à frente guiando o caminho e dizendo: eu estou contigo. Não é a nossa força humana, não é a nossa intelectualidade, não é o nosso conhecimento, não é o melhor investimento em segurança do mundo, e eu não estou dizendo que é errado investir em segurança, mas não é isso que te protege. O que te protege é o guarda de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E nesta noite eu quero que você saia daqui com esse conforto, com essa mensagem de que Deus irá te proteger, te guardar. Davi vivia um drama na sua vida. Davi olhava para 360 graus, olhando ao seu redor, e não tinha esperança. Aos olhos humanos de qualquer estrategista militar, Davi seria um fracasso naquele momento. Mas Davi sabia em quem confiar. O Salmo 37, verso 5, é tão conhecido dos irmãos, e nós devemos pôr em prática nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele e ele tudo fará. Deposite a confiança no Senhor. Mas o segundo item dessa mensagem, o texto mostra que a melhor segurança do mundo não vacila, não dorme. Aqui diz o verso 4, que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Existe uma estatística sobre o trânsito, sobre acidentes no trânsito, e que diz que 40% dos acidentes de trânsito são provocados por sono. O motorista ou o piloto de moto passa por um momento de sono, então ele cai ou sofre acidente, colide com outras pessoas. Eu passei por essa experiência no ano de 2020, no dia 7 de maio de 2020, voltando da cidade do Rio de Janeiro, voltando com tranquilidade, apesar, meus irmãos, confessar aqui que meu pé não é muito leve, é um pouquinho pesado, mas nesse dia eu senti que eu deveria vir de forma segura, andando nos limites de velocidade. E eu vim do Rio de Janeiro, cerca de meio-dia, vim tranquilo, meio-dia não, um pouco mais cedo, e por volta de 3h30, 4 horas da tarde, eu cheguei aqui no Sítio Cairós, e no dia eu nem percebi que havia dormido, para os irmãos terem ideia, nem havia percebido. Eu cheguei e colidi de frente para uma árvore, bati de frente numa árvore. Eu passei por 3 motociclistas naquela reta anterior à curva à direita, ainda pensei, estava sozinho no carro dirigindo, pensei, esses motociclistas estão no meio da rua, eu tive que desviar deles, porque a pista, vocês conhecem muito bem, a pista ela não tem acostamento. Então a memória que eu tinha era essa. E a outra memória que eu tinha é que eu tinha abaixado para pegar alguma coisa no porta-luva e levantado. Então, eu sofri aquele acidente e Deus me protegeu de forma especial. A gente se considera um bom motorista, uma boa motorista. A gente segue os padrões de trânsito, nem sempre, mas procuramos seguir as ordens de trânsito. Mas mesmo seguindo todas as ordens de trânsito, o trânsito não é 100% seguro. Nós vemos aí, infelizmente, e assustamos com cada acidente que acontece, cada imprudência que acontece, e cada dia menos nós temos a vontade de andar pela cidade e andamos receosos, medrosos, a verdade é essa, por conta das pessoas imprudentes e da realidade do trânsito. Mas mesmo dormindo, mesmo um bom segurança, um bom agente, pode passar por um momento de sono. É da natureza do homem. É natureza. O sono não escolhe idade, o sono não escolhe pessoa, não escolhe personalidade. O sono, quando vem para todos. Mas o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme, meus irmãos. Quando você pensa na sua vida cotidiana, que você está passando por um momento de dificuldade, entendendo assim, olha, onde está meu Deus? Por que isso aconteceu? Deus não dorme. Ele não vacila. Ele não pisca o olho, como eu pisquei naquele acidente. Ele não tem momento de distração. O Deus de Israel, o guarda de Israel, está nos protegendo. Existe uma passagem conhecida dos irmãos, muito conhecida, aquela história linda de Elias, os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal. E a 1 Reis, no capítulo 18, verso 27, Elias começa a zombar daqueles sacerdotes do Deus Baal, do falso Deus Baal, dizendo, olha, onde está o seu Deus? Ele está dormindo? Grite mais alto, talvez ele acorde do seu sono. Estou trazendo aqui a minha tradução, a minha fala em relação a esse texto. Talvez ele acorde e faça descer fogo do céu. Mas Deus, o guarda de Israel, ele não dorme, ele não dormita, ele não descansa. Ele está 24 horas em nosso favor, a nosso favor. Então, se o seu coração nesta noite clama por um problema, uma causa judicial, um problema familiar, creia que Deus de Israel está acordado para nos proteger. Coloque no seu coração e deposite a esperança no Senhor, entendendo que Ele não dorme, Ele guarda você. Aquele que guarda você, verso 3, está à nossa disposição, acordado, vigilante,
nos protegendo. Mais uma vez, a nossa vida cotidiana acontecem tantos milagres e às vezes a gente nem percebe o milagre de Deus que Ele nos proporciona, seja no nosso levantar, seja no nosso andar na cidade, seja no nosso dormir. Deus está tomando conta de cada detalhe da sua vida. A música foi cantada, eu cuido de ti. Deus cuida de você. E que você nessa noite saia com essa alegria no seu coração, que Ele cuida de você. Nas adversidades, nas lutas, no sofrimento, Ele está cuidando de você. Mas esse sistema de segurança é completo e sem nenhuma carência. Se você hoje procurar uma corretora de seguro para fazer um seguro do seu carro, da sua moto, da sua casa, ou qualquer bem que você tenha, a melhor seguradora do mundo, o seguro mais caro do mundo, ele dirá para você, olha, nós cobrimos em parte, mas todo o contrato tem aquela letrinha miúda, dizendo, olha, nós não cobrimos em relação a isso, aquilo, etc, etc, etc. Às vezes, tem mais desvantagem você contratar uma corretora do que vantagens. Olha, cobrimos parcialmente, cobrimos assim, porque a corretora ela está procurando também o bem próprio. Ela quer que você pague o seguro, mas que você não sofra acidente, mas também que você não gaste, usufrua dessa corretora de seguro. É muito comum isso. E nas nossas vidas também, nós encontramos relacionamentos que são condicionantes. Olha, eu vou te ajudar se você fizer isso ou aquilo. Mas Deus, nesta noite, Ele está dizendo para nós que Ele nos ama. E a misericórdia do Senhor, como foi falado nesta manhã, é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. De manhã nós refletimos aqui brevemente, imagina se Deus resolve não ter mais misericórdia. Agora, a partir de hoje, não tem mais misericórdia. O que seria de nós? O que seria desse povo perdido, desse povo que anda sem Deus? Mas Deus ama você, e por amar você, Ele te dá a melhor segurança do mundo, e não te pede nada, só a resposta do seu amor, a resposta a Deus, dizendo, olha, Senhor, eu te amo, eu oro todo dia e dedico a minha vida ao Senhor. Isso é sinal de gratidão, não é nenhuma cobrança de Deus, é uma resposta de você ao amor de Deus. Ele ama você incondicionalmente. Se Jesus fosse morrer numa cruz, esperando que nós fôssemos perfeitos, corretos, justos, Jesus não morreria, porque seria uma morte em vão. Se fosse uma condição de depender da gente, de olhar para a gente e dizer assim, não, eles são pessoas boas, eu vou morrer porque são pessoas boas, vão melhorar. Mas é Jesus morrendo naquela cruz com amor incondicional, que Ele disse para mim e para você, olha, eu amo você, eu quero cuidar de você, eu quero fazer a sua vida a melhor vida possível, se você seguir os meus mandamentos, se você andar comigo e dizer, olha, filho, eu estou contigo. O amor de Deus nos constrange, meus irmãos. O amor de Deus nos constrange. Nós olhamos para as nossas vidas, fazemos uma reflexão e vemos o quanto nós somos rebeldes em relação a Deus. O quanto nós somos mimados em relação ao seu amor. O quanto nós andamos e desviamos e ficamos como meninos teimosos andando contra a direção de Deus. Mas Deus nos ama apesar de nós. Deus nos ama apesar de quem nós somos. Deus nos ama. Então, que nesta noite você saia daqui sabendo que de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Eu quero que você imagine comigo neste momento, você numa situação como esta aqui. Aqui na frente nós temos um morro. E você imagina que nesse morro vem um inimigo, vem algo do tipo. É assim que Davi sentiu naquele momento, se sentiu naquele momento. Mas
No monte, a Bíblia nos conta dois relatos. O primeiro relato é de Abraão e seu filho no Monte Moriá. Abraão sobe com seu filho e Deus ordena que seja sacrificado um cordeiro como sacrifício ao Senhor. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o povo de Israel, ele era redimido provisoriamente dos seus pecados, um período pequeno, quando ele sacrificava um cordeiro. Então Deus fala a Abraão: leve o seu filho. E pela fé Abraão levou o seu filho ao monte para sacrificar. E Deus pede Isaque como sacrifício. Eu creio que como pai e mãe que você não se imagina fazendo o sacrifício do seu próprio filho. Não se imagina, não tenho certeza disso. Mas Abraão é o pai da fé e é obediente ao Senhor e leva o seu filho subindo aquele monte, um monte que está em Jerusalém, um monte na qual Davi olhava. E ele então, fazendo esse ato, nesse caminho, Deus provê um cordeiro agarrado numa árvore, no arbusto. E ao prover esse cordeiro, então, Deus diz: olha, Abraão, sacrifica esse cordeiro. Você pode entender comigo que o texto pode falar várias coisas sobre Abraão, mas você não pode negar que o cordeiro que estava amarrado num arbusto substituiu Isaque como sacrifício. É a ideia que nós chamamos na teologia de substituição penal. Você está condenado, eu estou condenado, mas há uma substituição do seu pecado. Você e eu, nós deveríamos morrer por conta dos nossos pecados, e morte eterna, separação total da presença de Deus. Mas Deus fez lá com Abraão, naquele monte, ofereceu um cordeiro em substituição. Mas esse cordeiro era provisório. Hoje, nós sabemos, e pela fé Abraão vivenciou isso, e tantos heróis da fé vivenciaram isso, de esperar a promessa de que viria um cordeiro perfeito. E naquele mesmo monte, o cordeiro perfeito, sem pecado, morre, e ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo. E ele nos dá a chancela, nos ratifica, nos autoriza a dizer que nós agora somos chamados filhos de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não vivemos mais servos do pecado e da condenação. Nós podemos agora ter alegria em nosso coração, porque houve um substituto, a substituição penal. Houve alguém que morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida em abundância. Não existe sistema de segurança neste mundo perfeito. Não existe. Mas o Cordeiro de Deus nos trouxe a segurança perfeita nos nossos corações. Nós podemos ficar abalados, tristes, com alguma notícia, com a perda de um familiar e tantas outras coisas. É natural do ser humano. Não estou dizendo aqui que você vai viver agora sem nenhuma emoção. Mas eu quero que você saia daqui nesta noite confiando no Deus de Israel, como Abraão confiou a vida do seu filho, se fosse necessário. O filho da promessa, aquele que Deus prometeu a Abraão, a única promessa de Deus a Abraão era essa: multiplicarei a sua descendência. E como Deus então mataria Isaque? Mas Abraão confiou em Deus e disse: olha, Deus proverá, meu filho. E Deus proveu. Talvez você e eu estamos no limite de uma dor, de um sofrimento, e não sabemos mais aonde isso vai chegar, a que ponto chegará. Mas Deus diz nessa noite: Deus proverá. Deus proverá. Não confie no seu próprio entendimento, como diz a palavra de Deus. Não confie na sua força. Confie no Senhor Jesus. E que nós possamos sair desta noite com esta confiança, com esse sistema de segurança que é 100% confiável, esse sistema de segurança que não vacila, que não dorme, que não descansa, que não pisca o olho. Sistema de segurança da pessoa de Deus através de Jesus Cristo.
saia daqui nesta noite com essa segurança. E se há alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu a Jesus, não entregou a sua vida plenamente a Jesus, não confiou a sua vida 100% a Jesus, eu quero orar por você. Se há alguém aqui nesta noite que não se entregou, como uma criança fica entregue ao colo do pai, de se jogar ao pai, dizendo, olha, essa criança confia 100% no seu pai. Se você não fez ainda nessa noite, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida 100% a Jesus? Eu peço que você levante uma das suas mãos. Se há alguém que ainda não entregou o seu caminho, a sua vida, a sua confiança no Senhor,